www.radiovox.org. Olá, amigos ouvintes, meu nome é Aramis de Barros. Eu quero começar dando as boas-vindas a vocês que têm acompanhado a programação diária da Rádio Vox. Estamos começando hoje uma série de programas cujo objetivo principal é a investigação mais atenta sobre as origens, o desenvolvimento e as implicações não apenas políticas e culturais, mas também civilizacionais do movimento gaysista, movimento que é mais popularmente conhecido hoje como movimento LGBT. Eu gostaria de lembrar, para começar essa nossa reflexão, que você pode encontrar com facilidade e gratuitamente um ótimo material de pesquisa sobre esse movimento disponível em português na internet. Você encontra muitos vídeos e arquivos de áudio produzidos por estudiosos e pesquisadores competentes, alguns inclusive com longa carreira acadêmica e que têm dedicado tempo e empenho para expor as entranhas desse movimento tão nocivo e perigoso para a sociedade em geral. Por exemplo, se você deseja conhecer mais a fundo o que é especificamente a ideologia de gênero, eu recomendaria fortemente os vídeos e áudios das palestras do padre José Eduardo de Oliveira. Há várias delas disponíveis no YouTube. E também as apresentações da professora Fernanda Tactani, que é uma historiadora muito competente. Isso sem falar, é claro, nos vários vídeos e artigos do professor Olavo de Carvalho, que abordam esse movimento de forma não apenas elucidativa, mas também muito divertida em alguns momentos. Mas a questão aqui é a seguinte: vários desses vídeos que você encontra geralmente na internet têm como enfoque principal uma abordagem centrada no desenvolvimento teórico e filosófico da ideologia de gênero. Ideologia de gênero que é ela mesma apenas uma fração desse universo revolucionário a que nós convencionamos chamar de gaysismo. Agora, não que a pesquisa e o conhecimento sobre a ideologia de gênero em si sejam de só menos importância para a gente entender o movimento. Absolutamente. Trata-se de um conceito extremamente relevante dentro do estudo sobre a militância LGBT. Mas a questão é que dentro desse tema, o tema gaysismo, há também várias outras lacunas a serem preenchidas e vários outros pontos a serem aprofundados com respeito ao estudo da dinâmica desse movimento. E a minha proposta aqui é justamente preencher algumas dessas lacunas com informações que podem ser úteis para você que deseja entender melhor do que se trata o gaysismo. Portanto, meu caro ouvinte, o nosso objetivo com essa série de estudos não é reinventar a roda ou, como se diz por aí, chover no molhado. Nessa série de programas, vamos buscar um enfoque menos centrado no tema da ideologia de gênero e mais voltado para alguns eventos, algumas biografias e alguns marcos históricos que são de relevância capital dentro do movimento, para que assim a gente possa entender de forma geral, não apenas como o gaysismo surgiu, mas como ele, nos últimos 30 a 40 anos, se transformou num fenômeno de massa e ainda como ele ganhou musculatura suficiente para se transformar num dos protagonistas dessa profunda mudança, para não dizer profunda corrupção moral e cultural que nós temos visto com pesar acontecer no mundo ocidental. No programa de hoje, que é o primeiro da série, nós vamos nos dedicar à abordagem daquilo que eu chamo de o DNA revolucionário do movimento gaysista. Afinal de contas, por que é tão importante começar expondo e denunciando essa natureza revolucionária do movimento LGBT? Bom, a razão para isso é que uma boa parte da população, geralmente gente influenciada pela desinformação e pelo alto grau de comprometimento da grande mídia, ainda acredita piamente que esse movimento é o produto de um ativismo ingênuo e espontâneo de homossexuais comuns que se
se mobilizam em busca de direitos civis que lhes são negados dentro daquela ideia concebida primeiramente por um ativista gay nos anos 40 e 50, sobre quem a gente vai falar mais tarde, de que os homossexuais são uma minoria sexual oprimida e perseguida constantemente de forma atroz por uma sociedade conservadora, religiosa e intolerante. É preciso entender, em primeiro lugar, que o movimento LGBT nada tem de espontâneo, nunca teve. Mais ainda, apesar de seus membros pretenderem, ele sequer representa boa parte dos homossexuais comuns com que as pessoas interagem no dia a dia. E essa não representatividade da militância gaysista é fato não apenas para os gays que são incógnitos ou desconhecidos, mas também para as figuras famosas da mídia e do showbiz. Vide, por exemplo, o caso do famoso estilista e deputado Clodovil Hernandes, falecido em 2009. Como a gente sabe, Clodovil foi um dos gays mais famosos do Brasil. Há um vídeo que você pode encontrar com facilidade no YouTube mostrando o que ele achava dessa grita toda por direitos dos gays e por casamento entre pessoas do mesmo sexo. O vídeo mostra o nobre deputado não só defendendo a família tradicional, mas também passando um tremendo pito numa audiência de militantes gaysistas que acabaram vaiando terrivelmente o Clodovil. Por isso, sempre que a gente aborda o tema do gaysismo, é muito importante começar ressaltando um ponto fundamental, e esse ponto é o seguinte: nem todo gay é gaysista e nem todo gaysista é gay. Sem que se faça essa distinção, fica muito difícil a gente compreender o caráter revolucionário do movimento. É preciso a gente ter claro na mente que nem todo homossexual é um militante ou mesmo concorda com o projeto revolucionário do gaysismo. Aliás, com muita frequência, muitos deles até se opõem francamente a essa ideologia. E é importante ter claro também que nem todo gaysista é necessariamente um homossexual, pois o que está em jogo aqui, apesar do discurso da militância para as massas, não é a defesa de um grupo minoritário, mas um projeto revolucionário que independe de preferências ou de condutas sexuais. Aliás, temos exemplos muito claros disso na vida pública, seja política, cultural ou acadêmica, onde a gente pode ver muitos militantes gaysistas que não são gays. Veja, por exemplo, o caso da sexóloga e senadora Marta Suplicy. Ela tem se destacado como uma das mais incansáveis militantes da causa gaysista no Brasil. E, no entanto, ela nem gay é. Ela não é gay, mas é gaysista. E é gaysista porque é revolucionária. Portanto, é muito importante que qualquer abordagem inicial sobre o gaysismo tenha isso sempre em mente. Nem todo gay é gaysista e nem todo gaysista é gay. O fato é que, na medida que a gente vai estudando e se familiarizando com o movimento LGBT, a gente começa a entender que o apelo sexual proclamado no gaysismo, na verdade, oculta uma intenção revolucionária que nada tem a ver com sexo em si. Esse aspecto sexual do movimento funciona como uma espécie de isca para atrair novos militantes e outras pessoas ingênuas que geralmente acabam servindo de idiotas úteis para esse tipo de ação revolucionária. O mesmo mecanismo usado no gaysismo pode ser aplicado perfeitamente ao feminismo, ao africanismo, ao abortismo, à luta pela liberação das drogas e a outros coletivismos que a gente vê por aí. Agora, se o movimento LGBT não é, então, uma iniciativa espontânea, mas um movimento orquestrado, eu acho que vale a pena a gente procurar entender melhor o que move de fato a mente dessa militância. E aqui o professor Olavo de Carvalho, mais uma vez, deixa uma contribuição preciosa e que pode nos ajudar a entender aquilo que geralmente se chama de mentalidade revolucionária. Então, o que vem a ser a tal mentalidade revolucionária por trás de movimentos como o gaysismo, o feminismo, o africanismo ou qualquer outro? A mentalidade revolucionária, como ensina o professor Olavo, é um estado de espírito no qual um indivíduo ou um grupo se acredita habilitado a recriar ou a moldar, por meio da ação política, o conjunto da sociedade e até mesmo a própria natureza humana, conforme a sua imagem e semelhança. Esse militante é um indivíduo de tal sorte, tomado pelo ardor revolucionário, que ele se acredita portador de um futuro melhor, portador de algum tipo de utopia.
utopia. Mais ainda, ele se julga acima de todo juízo humano, quer seja do presente ou do passado. O revolucionário se considera, então, habilitado a julgar e a condenar todas as leis, todas as instituições, todas as crenças, todos os valores, os costumes e obras de todas as épocas, sem ser, no entanto, julgado por nenhuma delas. Assim é a mentalidade revolucionária e é justamente assim que se sentem tanto os ideólogos quanto os militantes mais rasteiros do movimento LGBT. Em cima dessa descrição de mentalidade revolucionária, a gente poderia então tentar conceituar o movimento gaysista da seguinte forma. O gaysismo é um movimento essencialmente revolucionário de espectro global, dotado de amplo financiamento, tanto público quanto privado, cujos ideólogos, por meio de sofisticadas técnicas de engenharia social, buscam impor ao conjunto da sociedade, entre outras coisas, a decomposição da família tradicional, que eles chamam de heteronormatividade, e a subtração progressiva dos valores fundamentais herdados da tradição judaico-cristã. Bom, mas eu imagino que alguém aí poderia argumentar que essa é apenas uma posição conservadora e, portanto, suspeita ou parcial sobre o movimento. Em outras palavras, a pergunta que caberia aqui é a seguinte: afinal, a acusação de que o gaysismo é um movimento radical e revolucionário é coisa da cabeça de conservador, de gente religiosa e de direitista bitolado? Será que é isso mesmo? Bom, eu vou me valer aqui de uma ideia usada pelo autor Alexandre Costa, que escreveu o livro Introdução à Nova Ordem Mundial. Aliás, uma obra muito interessante que eu recomendo a todos aqueles que desejam começar a se informar sobre o tema do globalismo. O Alexandre sabiamente intitula um dos últimos capítulos do livro de São Eles que Estão Falando. Ele fez isso no intuito de comprovar, através das palavras e dos ditos dos próprios personagens citados exaustivamente na obra, que ao contrário do que muita gente pensa, a nova ordem mundial não é coisa de lunático ou de teórico da conspiração. Afinal, as pessoas que têm sido acusadas de serem globalistas ou de estarem de alguma forma envolvidas com a nova ordem mundial, estão elas mesmas confessando esse envolvimento em depoimentos, em livros, em vídeos, em artigos que, enfim, estão disponíveis ao público. Pois bem, o meu objetivo nesse primeiro programa é fazer, em relação ao gaysismo, mais ou menos a mesma coisa que o Alexandre Costa sabiamente fez no livro dele em relação à nova ordem mundial. Isto é, eu me proponho a tomar as próprias palavras e mesmo as ações dos ideólogos da causa LGBT para provar que essa militância é, de fato, um amplo e perigoso movimento revolucionário que busca solapar as bases da nossa civilização. Só um parênteses aqui. Vale a pena lembrar e deixar muito bem enfatizado que o objetivo de um revolucionário não é reformar ou aprimorar nada. A ideia revolucionária é pôr abaixo o sistema e construir sobre os seus escombros uma nova ordem social e política. Usando um exemplo bem simples para você entender. Quando você vai fazer uma reforma em sua casa, você pode, quem sabe, trocar o piso, o revestimento, consertar a rede elétrica, consertar o encanamento, trocar as telhas, ampliar a área da garagem, embelezar a fachada com uma nova pintura. Você pode suprimir as infiltrações e vazamentos, etc. Isso é uma reforma. Fazer uma revolução equivale, dentro dessa analogia, a botar a casa abaixo e construir uma nova casa sobre as ruínas da antiga. Isso é revolução. Bom, então dessa forma, vamos fazer um breve retrospecto para a gente poder resgatar um pouco daquilo que, conforme nos inspirou o livro do Alexandre Costa, fazer um retrospecto daquilo que eles mesmos estão falando sobre si e sobre o movimento que eles encabeçam. Uma boa data de partida e uma referência crucial para esse nosso estudo focado no DNA revolucionário do movimento LGBT é o dia 28 de junho do ano de 1969. Nessa data ocorreu um evento drástico e bem violento que se tornou o grande marco histórico do movimento gaysista. Há na ilha de Manhattan, em Nova York, uma rua chamada Christopher, que fica num distrito chamado Greenwich Village. Ali existiu aquele que chegou
chegou a ser considerado um dos mais famosos, se não o mais famoso bar gay dos Estados Unidos. Na verdade, ele não apenas existiu, mas existe até hoje porque ele foi comprado e reaberto em 2007. Esse bar se chamava, e na verdade ainda se chama, Stonewall Inn. Naquela época, o Stonewall Inn era um estabelecimento comercial de propriedade do ramo mafioso da família Genovese, que comandava boa parte do crime organizado em Nova York naqueles dias. Nos idos dos anos 60, infelizmente, a polícia de Nova York não era exatamente o que se podia chamar de um exemplo maior de probidade. E como a relação homossexual era criminalizada em praticamente todos os estados americanos, incluindo o próprio estado de Nova York, bares como o Stonewall Inn eram muito visados pela polícia. Mas é bem verdade que as batidas policiais repentinas que aconteciam nesse tipo de estabelecimento não visavam primordialmente o flagrante de práticas homossexuais, como o movimento gaysista costuma afirmar, mas visava sobretudo coibir outras práticas abundantes nesses lugares, onde ocorria vários tipos de delinquência: tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, prostituição, agiotagem, extorsão, fraude, etc. Infelizmente, é verdade, em algumas ocasiões a polícia estourava esse tipo de recinto no intuito também de extorquir dinheiro de seus frequentadores e não apenas de simplesmente fazer cumprir a lei. Agora, no caso dessa batida no Stonewall Inn, naquele 28 de junho de 1969, o motivo, digamos, oficial para essa intervenção policial foi uma acusação de falta de licença para a venda de bebidas. Seja como for, nesse dia, os gays que frequentavam o Stonewall Inn resolveram partir para o enfrentamento, usando tudo que tinham à mão, tombando, incendiando carros e levantando barricadas. O confronto, que já tinha tomado a rua, ganhou intensidade e se prolongou por vários dias e acabou atraindo a atenção de diversos grupos homossexuais que já estavam mais ou menos organizados e espalhados de costa a costa dos Estados Unidos. Esse evento histórico ficou conhecido mundialmente como Stonewall Inn Riots, ou os distúrbios ou confrontos do Stonewall Inn. Bom, qual a importância desse episódio violento dentro da nossa abordagem sobre o DNA revolucionário do movimento LGBT? A importância é a seguinte: não é que o gaysismo, enquanto movimento revolucionário, tenha se iniciado com os eventos do Stonewall Inn. O movimento LGBT é, na verdade, muito mais antigo e pode ser rastreado para além dos Estados Unidos e até pelo menos meados do século XIX. A questão é que o distúrbio que ocorreu no Stonewall Inn tem sido considerado pelos estudiosos como o grande catalisador do movimento nessa sua fase mais contemporânea. É nessa fase que o gaysismo começa a ganhar um aspecto de movimento de massa e começa a sair da clandestinidade. Assim, o Stonewall Inn foi a grande oportunidade que os ativistas gays esperavam para literalmente sair do armário com a sua bandeira revolucionária e para, enfim, começar a tomar de assalto o mundo ocidental. É importante frisar que pouco mais de 2 meses após esse confronto, já tinham sido formados 3 jornais e 2 organizações militantes concebidas no intuito de espalhar e de intensificar a luta do movimento, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e depois no resto do Ocidente. Inicialmente, o grupo mais importante que surgiu logo no mês seguinte ao confronto no Stonewall Inn foi uma organização denominada GLF. GLF é a sigla em inglês para Gay Liberation Front, traduzindo, a Frente de Libertação Gay. Já que estamos mencionando o GLF, eu vou aproveitar para fazer um breve parênteses aqui. A abordagem sobre o Gay Liberation Front traz à tona o nome de um indivíduo que ficou conhecido pela militância LGBT como o pai do gaysismo norte-americano e que foi também cofundador da seção de Los Angeles do GLF. Esse senhor, falecido em 2002, se chamava Harry Hay Jr. ou apenas Harry Hay. Se você deseja entender a inspiração, a motivação, a ideologia e as táticas do movimento LGBT, você precisa conhecer um pouco da biografia desse indivíduo, desse militante. Resumidamente, Harry Hay nasceu na Inglaterra, nasceu de uma família de classe média alta que emigrou mais tarde para o Chile e depois definitivamente para a Califórnia, nos Estados Unidos. Ele se formou em Direito e em Ciências Políticas pela Universidade de Stanford e mais tarde ingressou no Partido Comunista Americano, o famoso CPUSA,
CPUSA, o Communist Party USA, do qual ele se tornou um militante ardoroso. Harry Hay foi influenciado de perto pelos estudos do controvertido zoólogo americano metido a sexólogo chamado Alfred Kinsey. Ocorre que Hay vai adotar a ideia pseudocientífica sugerida por Kinsey de que 10% da população masculina americana era formada por gays inatos. E a partir dessa ideia, ele vai introduzir e difundir o conceito de minoria sexual oprimida com relação aos gays. Talvez a maior conquista de Harry Hay para o movimento LGBT seja o fato dele ter sido o pioneiro na aplicação da dialética marxista dentro da luta LGBT. Com isso em mente, Hay vai ajudar a formar, em 1948, a primeira organização gay genuinamente americana nos Estados Unidos, chamada de Mattachine Society. Eu digo genuinamente americana porque, de fato, a primeira organização gaysista em solo americano foi a Society for Human Rights, ou Sociedade para os Direitos Humanos, que havia sido fundada em Chicago em 1924 por um militante gay americano que havia sido militar. Ele era de origem germânica e ele havia servido na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Mas essa organização que ele fundou, a Society for Human Rights, ela foi fechada 2 anos depois em função de várias acusações de pedofilia. Essa organização nada mais era do que a seção americana de uma instituição que já existia com o mesmo nome na Alemanha. Agora, vejam que o ativismo fortíssimo e impetuoso que se verificou em decorrência dos distúrbios do Stonewall Inn em 1969 só foi possível porque Harry Hay havia preparado o terreno mais de 20 anos antes, se encarregando de expandir clandestinamente o ativismo gaysista nos Estados Unidos desde fins dos anos 40. E ele fez isso através dessa já citada Mattachine Society, implantando células secretas aos velhos moldes de infiltração comunista. Essas células gaysistas clandestinas e totalmente independentes umas das outras, que se espalharam pelos Estados Unidos a partir dos anos 50, ficaram conhecidos como fraternidades secretas. Foram elas que ajudaram a provocar um verdadeiro derrame de publicações, teorias, documentos, revistas e outras coisas que favoreciam e alimentavam a causa gaysista. Esse era exatamente o tipo de estratégia revolucionária que vinha sendo proposta por Herbert Marcuse, o famoso filósofo marxista alemão que foi integrante da Escola de Frankfurt e que depois se radicou nos Estados Unidos e passou a lecionar em grandes centros universitários como Harvard, Columbia, a Universidade da Califórnia. Vejam que o grande jornalista e intelectual Otto Maria Carpo resumiu assim essa estratégia revolucionária marcusiana, tão bem empreendida e tão bem conduzida pelos gaysistas dos anos 50. Vejam só o que diz Otto Maria Carpo. Abre aspas. Marcuse usava uma expressão absolutamente fantástica. Dizia que a estratégia deveria ser não a de atacar o sistema, mas a de fazer sua decomposição difusa. Isto é, você espalharia por tudo quanto é lado militantes e intelectuais sem ligação aparente uns com os outros, que iriam corroendo aos poucos todos os valores, as instituições, etc., e destruindo sua estrutura de dentro para fora. Para que a gente tenha uma ideia do tipo de militância a que Harry Hay se entregava, basta dizer que ele apoiou, e apoiou mais de uma vez e publicamente, as organizações pedófilas que caminhavam bem próximas mesmo, dos movimentos gaysistas, como era o caso, por exemplo, da famosa NAMBLA. NAMBLA é uma sigla em inglês para North American Man-Boy Love Association, que a gente poderia traduzir como Associação Norte-Americana em Prol do Amor entre Homens e Meninos. É bom lembrar que a NAMBLA, assim como outras organizações pedófilas ligadas à origem do movimento gaysista, passou a ser posta de escanteio pelos cabeças do movimento nos anos 90, quando o gaysismo começou a mudar de estratégia e procurou influenciar fortemente a opinião pública, fazendo uma espécie de maquiagem na sua imagem diante da sociedade, de forma que ela fosse dissociada daqueles tempos em que o movimento era formado por agitadores violentos e militantes que davam o tom do movimento nos anos 70 e 80 e especialmente nos anos 70. E foi a partir daí que o movimento adotou propostas
aparentemente, e apenas aparentemente, mais amenas, como é o caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é algo que seria inimaginável de ser defendido por praticamente a totalidade desses militantes revolucionários até fins dos anos 80. Bom, eu fecho aqui o parêntese sobre a participação e o legado de Harry Hay para voltar à abordagem sobre o GLF. E eu quero voltar especificamente ao ano de 1970, quando da fundação dessa associação, famosa associação gaysista. Para que você, meu caro ouvinte, tenha uma noção das bases ideológicas do Gay Liberation Front, eu separei aqui 3 das suas proposições básicas que eu creio que são dignas de nota. O GLF propunha, por exemplo, o seguinte, veja só. Número 1, a heterossexualidade é produto de uma opressão ou de uma inibição cultural. Portanto, na visão deles, a heterossexualidade não era uma coisa normal, não era um dado da realidade, mas era fruto de uma opressão cultural que precisava ser combatida. Número 2, a mudança necessária na sociedade só ocorrerá com o desmantelamento das instituições sociais e a sua redefinição de forma a desprezar os papéis sexuais. Vejo aqui, por exemplo, a ideia eminentemente revolucionária de destruir as instituições sociais e redefini-las, inclusive afetando a própria natureza das relações, ou seja, desprezando os papéis sexuais. Papel, por exemplo, de macho e de fêmea. Número 3, o GLF propunha também a transformação da família nuclear de forma a fazer dela uma associação livre de vínculos e sem uma definição biológica. Percebo aqui nesse último ponto da declaração do Gay Liberation Front que quando o movimento gaysista hoje diz lutar pelo direito de família, como ocorre supostamente no caso da luta pelo chamado casamento igualitário, ele não tem a mínima intenção de proteger ou de preservar a instituição da família nuclear ou da família tal como a gente a conhece. Nada disso. O objetivo é justamente o oposto. O alvo aqui é destruir a família, só que por meios disfarçados, por meios difusos, por meios camuflados, como por exemplo o afrouxamento de vínculos, o desprezo dos papéis naturais e esse clamor constante e incessante por direitos. Todo mundo que estuda o movimento gaysista e que já entendeu as suas bases ideológicas e as suas técnicas de atuação sabe muito bem que o próximo degrau a ser galgado em direção à meta de total destruição da família tradicional é a instauração da poligamia e das chamadas uniões de poliamor. Para você que não ouviu falar ainda desse último tipo de união, as uniões de poliamor diferem da poligamia porque elas não contam apenas com um homem e várias mulheres. Nas uniões de poliamor não há limite de componentes nem para homens nem para mulheres. E é importante lembrar que essa luta em prol da legalização da poligamia e das uniões de poliamor, na verdade já começou e deve, infelizmente, entregar seus frutos perversos nos próximos anos. Veja você que a revista Newsweek, numa das suas edições do ano de 2009, ela publicou uma estimativa de que naquela época, ou seja, até o ano de 2009, existiam nos Estados Unidos cerca de 500 mil uniões de poliamor. Bom, alguns meses depois da fundação, o GLF publicou no ano de 1970 um panfleto de propaganda onde a organização se apresentava ao público e tornava conhecidos os seus objetivos. Como eu havia dito antes, vamos deixar que eles mesmos falem de si, para que a gente possa conscientizar aqueles que ainda veem esse tipo de movimento simplesmente como o fruto de uma mobilização espontânea por direitos civis ou por liberdade. Vejam como o GLF se descreve a si mesmo. Percebam, abre aspas. O Gay Liberation Front é uma coalizão nacional de organizações revolucionárias homossexuais que visam criar uma contracultura radical a partir do estilo de vida homossexual. Politicamente, o GLF é parte de um movimento radical que busca suprimir e eliminar toda a opressão contra os homossexuais, seja na indústria, na mídia, no governo, nas escolas e nas igrejas.
Novamente, um pequeno parênteses aqui. Onde você ouviu nessa declaração a expressão eliminar toda opressão, entenda eliminar toda e qualquer objeção, como já tem ficado claro para todo mundo que acompanha esse movimento e tem visto nos dias de hoje os clamores, as exigências e as reivindicações infindáveis do gaysismo. Como você viu nessa declaração, e são eles mesmos que estão dizendo, o movimento é, na sua essência, radicalmente contracultural e totalmente revolucionário. Agora, o GLF, voltando aqui à história do GLF, ele não durou muito tempo e em função de vários rachas e várias divisões internas, a organização acabou se extinguindo no ano de 1972. Mas, a bem da verdade, isso em nada significou um retrocesso na luta revolucionária do movimento. Muito pelo contrário. É importante lembrar que o GLF, além de ter sido a sementeira de uma infinidade de outras organizações semelhantes que foram pipocando rapidamente por toda parte, organizações, aliás, dotadas do mesmo viés ideológico do GLF, ele ainda deixou um outro legado muito importante, um legado que nós temos, inclusive, testemunhado nos dias de hoje. O GLF inspirou o surgimento daquilo que viria a se tornar a Gay Pride Parade, essas conhecidas marchas ou paradas do orgulho gay, que hoje já se espalharam pelo mundo todo. Imagine você, meu caro ouvinte, que nos dias de hoje, até nas ruas de Jerusalém, em Israel, esse movimento consegue arregimentar e levar para a rua milhares de pessoas para compor seu exibicionismo público e a sua depravação coletiva. Note que as paradas do orgulho gay também não começaram como meros encontros espontâneos de homossexuais comuns. Elas foram sendo cuidadosamente engendradas logo após os acontecimentos do Stonewall Inn. As primeiras marchas aconteceram já em 1970, portanto há 45 anos, e aconteceram em algumas das maiores e mais importantes cidades dos Estados Unidos, como Nova York, Chicago, Los Angeles e também São Francisco. No ano seguinte, em 1971, o evento já se tornara um acontecimento internacional, com passeatas e manifestações em Londres, onde, aliás, a GLF tinha uma filial, em Paris e também em Berlim Ocidental. E isso sem falar na rapidez com que elas se espalhavam pelas cidades americanas, que iam uma após outra aderindo ao movimento, como foi o caso de Milwaukee, em Wisconsin, Dallas, no Texas, e também de Boston, em Massachusetts. Perceba, o ouvinte, que essas paradas, onde quer que elas ocorram, e isso acontece ainda hoje, elas sempre acontecem no mês de junho. E isso não é por coincidência, nem por uma casualidade. Isso ocorre porque essas marchas estão simbolicamente, elas estão umbilicalmente ligadas ao evento ocorrido no Stonewall Inn, em junho de 1969. Esse evento que é lembrado como o grande ato de resistência e de libertação do movimento. Portanto, as paradas do orgulho gay nada mais são do que uma espécie de celebração pública da luta revolucionária com que o movimento gaysista, saiu do armário com a sua causa revolucionária naquele 1969 com os eventos do Stonewall Inn. Mas eu imagino que algum cético poderia ainda alegar que esse caráter revolucionário do movimento LGBT aconteceu apenas nos primórdios, naqueles dias em que o movimento ganhou esse caráter de movimento de massa que aconteceu no final dos anos 60 e começo dos 70. Essa época em que as esquerdas americanas saíram às ruas gritando por direitos. Bom, se essa é a alegação, então vamos fazer o seguinte: vamos dar um salto de 20 anos na cronologia do movimento e ver quais foram as posições gaysistas publicadas em fim dos anos 80 e início dos 90. Vamos escolher uma organização LGBT que fosse muito representativa dentro da luta do movimento naquela época. Um bom exemplo de militância de ponta naqueles dias foi uma organização chamada ACT UP. ACT UP é a sigla em inglês para AIDS Coalition to Unleash Power, algo que a gente poderia traduzir, grosso modo, como Coalizão da AIDS para Liberar Poder. A ACT UP
foi fundada em 1987 e gerada ela mesma dentro de uma outra organização gaysista, e tinha ela como impulso o clamor por mudanças nas políticas de saúde e também a ideia de exercer pressão sobre a indústria farmacêutica para descoberta e o barateamento de uma droga que fosse mais efetiva contra a AIDS. E como genuínos extremistas de esquerda, os membros da ACT UP viviam fazendo demonstrações de agitação, de desobediência civil e piquetes em frente de lugares famosos, como por exemplo a Wall Street, que é o centro nervoso financeiro dos Estados Unidos. Inclusive, numa ocasião, os militantes da ACT UP promoveram uma baderna ali, dentro da Bolsa de Valores de Nova York, chegando a se acorrentarem às grades dentro do edifício e causando, inclusive, problemas naquele dia de pregão. Pois bem, o fundador da seção de Washington da ACT UP, um cidadão chamado Eric Pollard, falando sobre as táticas e as ações desse grupo militante, fez a seguinte declaração ao jornal gaysista Washington Blade, numa entrevista que foi publicada no dia 31 de janeiro de 1991. Vejam só, meus caros ouvintes, o teor aterrador da declaração desse cidadão. Ele diz assim, abre aspas, baseamo-nos grandemente no volumoso Mein Kampf, o qual alguns de nós estudaram como modelo de trabalho. Vejam só, ele está falando aqui da obra de Adolf Hitler, ele está falando da Minha Luta. E veja o que ele diz adiante. Com o crescimento da ACT UP, começamos a atacar intencional e cirurgicamente qualquer instituição que, no nosso entender, se colocasse em nosso caminho. Eu ajudei, portanto, a criar uma verdadeira organização fascista. Nós conspiramos para trazer à existência um grupo ativista que pudesse explorar efetivamente a mídia para os seus próprios fins e que pudesse operar de forma encoberta para quebrar as leis impunemente. Fecha aspas. Eis a declaração absolutamente inominável do senhor Eric Pollard sobre a natureza do grupo gaysista chamado ACT UP. Agora, mais estarrecedor ainda que a declaração em si desse militante é o fato de que o conteúdo online do Washington Blade, que deveria reproduzir essa edição de 31 de janeiro de 1991, data em que a declaração saiu na mídia impressa, simplesmente desapareceu da internet. Ou seja, nada consta na página web do Washington Blade referente à data de 31 de 1 de 1991. É como se esse tal Eric Pollard nunca tivesse declarado o que ele declarou. Mais impressionante ainda é o fato de que é virtualmente impossível rastrear o nome Eric Pollard se a busca online tiver qualquer conexão com a organização ACT UP. É lógico que isso faz com que o pesquisador do movimento ACT UP suspeite que esse cidadão usou um pseudônimo, como aliás era comum acontecer a outros militantes gaysistas. Vide, por exemplo, o caso ativista que usou o pseudônimo Michael Swift, que também fez uma declaração medonha a uma outra mídia gaysista e que ficou muito conhecida. Mas eu vou deixar esse episódio do Michael Swift para ser comentado em detalhes num outro estudo dessa série, quando a gente abordar o confronto do gaysismo com a fé cristã. Portanto, como a gente viu nesse exemplo de militância LGBT do início dos anos 90, a fibra revolucionária presente na gênese do movimento é a mesma que se viu naquela época que se vê atualmente, com a diferença de que muitos daqueles objetivos iniciais pelos quais os ativistas lutavam nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90, hoje já são realidade, já foram alcançadas. E por sua vez, eles mesmos, ou esses mesmos objetivos que foram alcançados, acabam ensejando outras reivindicações e outras reivindicações. Portanto, a luta radical, ela continua, ela não para. E novas demandas sempre serão trazidas pelo movimento, pois se trata, como a gente já disse, de uma dinâmica revolucionária, que por natureza vê a luta social como a encarnação do espírito da história. Esse movimento, na verdade, ele não vai parar enquanto não puser abaixo toda a estrutura civilizacional do Ocidente.
e especialmente a moral judaico-cristã, da qual ele é um ardoroso opositor. Agora, a gente pode avançar um pouco mais, talvez mais uns 10 anos na cronologia do movimento, e atentar para o que disse mais um de seus líderes. Na verdade, uma de suas líderes, uma intelectual e ideóloga do movimento, já falecida, que se chamava Paula Ethelbrick. Assim como fizeram outras militantes feministas, muitas delas, talvez a maioria lésbicas, como aquela maluquíssima da Shulamit Firestone, ou também aquela outra Judith Butler. Essa senhora Paula Ethelbrick foi uma militante LGBT famosa por teorizar a transformação e a redefinição da família no sentido mais amplo possível. Essa Paula Ethelbrick militou ativamente em algumas das mais poderosas e bem financiadas organizações gaysistas do mundo, como, por exemplo, a Comissão Internacional de Direitos Humanos de Gays e Lésbicas, a National Gay and Lesbian Task Force, que a gente pode traduzir como Força Tarefa Nacional para Gays e Lésbicas, e ainda, talvez a mais famosa de todas, a Lambda Legal Defense and Education Fund, da qual ela foi diretora de 1988 a 1993. A dona Paula Ethelbrick, que já advogava o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo em 1989, o que, como eu disse anteriormente, ainda era algo incomum para a maior parte dos militantes, ela afirmou o seguinte a respeito da luta do movimento. Vejam, e notem nessa declaração que ela vai dar o emprego do uso gay. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para o fato de que nós deveríamos entender onde ela vai citar gay, o termo gaysista, ao invés de gay, porque naturalmente que nem todo gay concorda com essas pretensões da senhora Paula Ethelbrick. Vejamos então o que ela diz. Abre aspas. Ser gay é mais do que construir uma casa, dormir com alguém do mesmo sexo e reivindicar apoio legal para isso. Ser gay significa estender os parâmetros da sexualidade e da família e assim, nesse processo, transformar todo o tecido da sociedade. Devemos nos manter focados no nosso objetivo de radicalmente reordenar a visão que a sociedade tem sobre a realidade. Fecha aspas. Agora notem o seguinte, transformar todo o tecido da sociedade, ou reordenar radicalmente a visão que a sociedade tem sobre a realidade, é justamente, ou são justamente, os alvos de muitos grupos revolucionários, ou não são? Como a gente viu, a senhora Ethelbrick já falava nos idos de 1989 sobre estender os parâmetros da sexualidade da família. Isto é, trocando em miúdos, transformar a família em qualquer coisa e qualquer coisa em família. O que os ativistas gays dos anos 90 começaram a entender, e a senhora Paula Ethelbrick dá provas disso, é que não se extingue a família apenas confrontando-a com um estilo de vida depravado e desafiador, como os ativistas dos anos 70 arduamente tentaram, até que eles se depararam com a epidemia de AIDS. Esses militantes entenderam a duras penas que deve-se combater a família tradicional criando-se uma pseudo-família. Isto é, usa-se uma pretensa luta em defesa de novas modalidades de família para se extinguir a própria família tal como nós a conhecemos. Esse é um exemplo clássico da tal lógica dos opostos, que é muito usada por esse tipo de militância revolucionária. Mas mesmo diante dessas evidências do caráter revolucionário do movimento LGBT, muitas pessoas já seriam suficientes. Alguém ainda pode argumentar, mas isso é o que os gaysistas norte-americanos ou primeiro-mundistas pensam. Aqui no Brasil o movimento é diferente. Será que o gaysista brasileiro típico é menos movido por intenções revolucionárias do que o seu similar americano ou europeu? Será que existe no Brasil algum tipo de gaysismo tupiniquim não revolucionário? Vamos então deixar novamente que eles mesmos falem. Em função da escassez de tempo, eu vou me limitar aqui a apenas um exemplo. Um exemplo que eu considero emblemático e que mostra bem a face ideológica do movimento LGBT no Brasil. Eu vou mostrar aqui uma declaração mais ou menos recente dada pelo ícone maior do movimento gaysista no Brasil atualmente, o senhor deputado Jean Willis, do PSOL. Para que a gente tenha já de cara uma ideia do viés ideológico do deputado Jean Willis,
Basta a gente lembrar algumas das causas políticas pelas quais ele lutou e ainda luta. Por exemplo, ele militou pela liberação da maconha e regulamentação pelo Estado da sua produção. Militou pelas cotas raciais para negros. Militou em favor das cotas, e milita ainda, em favor das cotas para homossexuais. Militou em prol da aprovação do Marco Civil da Internet. E dentro dessa mesma ideia, ele defende o controle social da mídia, que nada mais é do que um eufemismo, um nome bonito, técnico, para censura e o controle de Estado sobre os meios de comunicação, como acontece, por exemplo, em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte e em outros lugares. Aliás, vale ressaltar aqui que dentro desse controle midiático que ele propõe, ainda se encontra, em nome da laicidade do Estado, a proibição de locação dos horários televisivos para os programas cristãos. A pauta de reivindicação ou de reivindicações do deputado e a sua luta política, como a gente vê, estão muito bem alinhados com o discurso revolucionário que a gente ouve por aí hoje em dia no Brasil e em várias cidades e a todo instante. Bem, a declaração do senhor Jean Willis, que eu vou citar aqui, você pode conferir na íntegra em arquivos de vídeo disponíveis no YouTube. Ela foi emitida em 24 de junho de 2013, durante uma entrevista que o deputado deu ao jornalista e diretor de teatro, recentemente falecido, o senhor Antônio Abujamra, que era o âncora do programa Provocações da TV Cultura. Assistindo o vídeo, você verá que Abujamra, com um certo grau de espanto, ele dirige a Jean Willis a seguinte pergunta, abre aspas: como você pode caber em espaços tão antirrevolucionários como a Câmara Federal e o Big Brother Brasil? Fecha aspas. Veja que, na concepção do também esquerdista Antônio Abujamra, o senhor Jean Willis é um genuíno militante revolucionário. E isso fica confirmado na resposta que ele dá ao entrevistador. Ele diz o seguinte, abre aspas: eu discordo. Eu acho que os dois espaços, e ele está falando aqui da Câmara dos Deputados e o Big Brother Brasil, os dois espaços são revolucionários e depende de como a gente faz isso. Um dos intérpretes do marxismo, o Antônio Gramsci, diz isso. O segredo não está numa revolução que vai transformar tudo. E ele quer dizer aqui transformar pela força, pela tomada de assalto ao poder. Mas em você se posicionar estrategicamente dentro da estrutura. Ele se refere aqui à estrutura social, naturalmente. E mudá-la de dentro. Ou seja, se posicionar estrategicamente dentro da estrutura e mudá-la de dentro. E a minha ida para o BBB tem a ver com isso. Mudar de dentro. Fecha aspas. Bom, nós infelizmente não temos tempo aqui para discorrer em detalhes e mais profundamente a estratégia revolucionária desenvolvida pelo intelectual comunista italiano Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, que é tão celebrado, tão conhecido dos centros universitários brasileiros. Basta dizer que, na concepção de Gramsci, para que a revolução pudesse ser vitoriosa nos países ocidentais, onde a democracia estava consolidada, ela não devia copiar o modelo violento que fora empregado na Rússia, onde a implantação do comunismo custou a vida de milhões de opositores, de muitos conservadores e de gente apegada aos valores tradicionais. Para Gramsci, o ideal revolucionário não devia buscar a tomada de assalto às estruturas de poder, mas uma captura silenciosa daquilo que ele chamava de superestrutura, ou seja, o conjunto das ideologias, das instituições, das crenças e dos valores que formam uma sociedade. Gramsci chamava esse processo de profunda transformação cultural e psicológica da sociedade de a longa marcha das instituições. E com essa designação de longa marcha das instituições, ele deixava claro que essa tarefa revolucionária seria algo a ser realizado num esforço de longo prazo, um esforço muito custoso. No esquema de Gramsci, portanto, a fachada revolucionária do movimento, ela fica oculta, ao mesmo tempo em que ela vai lenta e progressivamente modificando as relações de poder a fim de ir neutralizando a resistência dentro da sociedade. E, mais uma vez, aqui eu cito o professor Olavo de Carvalho. Ele descreveu
essa estratégia de uma forma muito objetiva num artigo escrito há alguns anos, que ele chamou de Santo Antônio Gramsci e a Salvação do Brasil, onde ele diz o seguinte, abre aspas, Gramsci concebeu amestrar o povo para o socialismo antes de fazer a revolução. Fazer com que todos pensassem, sentissem e agissem como membros de um Estado comunista, enquanto ainda vivendo num quadro externo capitalista. Assim, quando viesse o comunismo, as resistências possíveis já estariam neutralizadas de antemão e todo mundo aceitaria o novo regime com a maior naturalidade. Fecha aspas. É exatamente essa a estratégia que o Sr. Jean Willis está confessando no programa Provocações. O que ele fez ali foi se apresentar como um militante revolucionário cultural ao velho e bom estilo gramscista. Nesse sentido, Jean Willis foi preciso, inclusive ao destacar o potencial altamente revolucionário de programas aparentemente inofensivos como o BBB, programa, aliás, a partir do qual ele começa a despontar nacionalmente como um verdadeiro intelectual orgânico, como diria Antônio Gramsci na sua estratégia revolucionária. O intelectual orgânico, como o Sr. Jean Willis, é aquele indivíduo que não se limita a descrever a vida social segundo as regras científicas ou acadêmicas. O objetivo do intelectual orgânico é expressar, através da linguagem, da cultura, as experiências que as massas não podem por si mesmas articular. Bom, haveria ainda certamente muita coisa para a gente comentar a respeito dessa fibra tão evidentemente revolucionária do movimento gaysista, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Nos próximos programas da série eu pretendo voltar a tocar eventualmente nesse aspecto revolucionário do gaysismo, mesmo quando o nosso assunto principal for algum outro tema dentro do movimento. Aliás, antes de encerrar, eu quero aproveitar para convidar você para o nosso próximo encontro aqui na Rádio Vox, quando então nós enfocaremos a revolução gaysista sobre o prisma do confronto com a fé cristã. E eu considero que esse enfoque vai ser algo muito importante e de especial interesse para os cristãos de forma geral. Não apenas para os cristãos, mas especialmente para os cristãos, tanto católicos como evangélicos. Então, meu amigo, eu quero deixar para você aqui o meu abraço, pedindo a Deus que o abençoe ricamente e esperando reencontrá-lo em breve aqui na programação da Rádio Vox. Até a próxima. www.radiovox.org